Bem-vindos e bem-vindas ao podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas. O meu nome é Janine Osman e sou psicóloga no setor de Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas. O tema do podcast de hoje é sobre religião no contexto da migração, desafios e oportunidades. Para nos ajudar a refletir sobre este tema, temos connosco 3 convidados: Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Sheikh Zabir, também da Comunidade Islâmica, e o pastor Mateus Montemor, da Igreja da Lagoinha. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Vamos aqui começar com uma citação de Ban Ki-moon, que diz que os migrantes não buscam apenas novas terras, mas novas comunidades, e a religião muitas vezes é a ponte que os une aos seus novos vizinhos. Na vossa opinião, de que forma é que as comunidades religiosas podem ajudar os migrantes a sentirem-se acolhidos e integrados? Qual é que é o papel das comunidades religiosas? Quer começar? Pode ser, claro que sim. Muito obrigado pelo convite. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Eu penso que um imigrante, quando chega a um novo país, a religião pode ser uma ponte de ligação, um elo de ligação que ele precisa com a comunidade local. Até porque as comunidades que já lá estão estabelecidas têm relações privilegiadas, naturalmente, com a comunidade local e com o país. E esse imigrante, dependendo da sua origem e da confissão religiosa que ele professa, vai tentar contactar e vai tentar, naturalmente, visitar o seu templo ou a sua comunidade religiosa. E aí, cabe à comunidade religiosa dar-lhe os serviços que ele necessita, naturalmente, para se integrar na comunidade, sendo que uma das primeiras coisas que deve ser enfatizada, e que a comunidade islâmica, pelo menos, tem tido esse cuidado, não só naquilo que os líderes religiosos tentam dar importância, mas também para os serviços sociais que a comunidade presta, é a aprendizagem da língua. Isso é fundamental, é um desafio que em Portugal existe e que a comunidade, pelo menos a comunidade islâmica e todas as outras, naturalmente, têm feito esse esforço para que a pessoa aprenda o português. Depois há as questões de logística, naturalmente que há muitas pessoas que pedem assistência, não só às vezes monetária quando têm essa dificuldade financeira, mas também em relação ao seu alojamento, à sua integração em termos da sua vivência do dia a dia. E portanto, a comunidade religiosa pode servir de elo, porque, suponhamos, o muçulmano, quando vem a Portugal, aquilo que ele tem, ou as pessoas que ele tem que são mais próximas dele, são os outros muçulmanos. Sim. Muitas vezes podem ser de uma origem semelhante ou não, mas o facto de serem muçulmanos cria um elo de ligação comum que essa pessoa naturalmente tem. Mas aí a responsabilidade passa muito à mesquita, ou seja, a própria mesquita tem essa responsabilidade de garantir que a pessoa é bem acolhida, que a pessoa respeita os costumes da comunidade, mas também do país, e que consegue fazer uma integração suave e saudável para que se possa integrar. Pastor Mateus Montemor, qual é que tem sido a experiência da Igreja da Lagoinha neste aspecto da integração dos migrantes? Primeiramente, agradecer pelo convite e parabenizar a Câmara de Odivelas pelo trabalho, pelo tema, que além de ser um tema religioso, é um tema contemporâneo, né, que a gente já vive no dia a dia. E a Igreja Lagoinha, como uma instituição religiosa, ela tem visto o imigrante como um ser humano que está em busca de algo melhor. Então, nessa busca, nesse desejo, ele sai da sua terra, sai do seu país e procura uma outra localidade para tentar adaptar e buscar esse desejo. Então, como religião, como igreja, o primeiro passo que nós temos com esse imigrante é saber quais são as suas necessidades. E como igreja, nós sabemos que quando nós já estamos estabelecidos no local, as pessoas que ali estão, a comunidade que já está presente, ela já passou por algumas experiências que aquela pessoa ainda não tem. E a primeira experiência que nós, como igreja, orientamos as pessoas, o imigrante, é sobre a documentação. Porque se ele precisa, se ele deseja, se ele tem vontade de permanecer naquele país, naquela localidade, ele precisa se adequar à realidade e aos princípios básicos, sejam morais, religiosos, mas também legais daquela localidade. Então, o primeiro passo que a Igreja Lagoinha orienta todo imigrante é quanto à sua regularização
da sua documentação. Isso é muito importante para que os outros passos sejam alcançados a posteriori. E, Sheikh Zabir, poderá aqui a fé ser uma ferramenta para promover a convivência entre pessoas de diferentes culturas e diferentes religiões? Eu acho que sim. Antes de mais, obrigado pelo convite e eu vou estar aqui sempre. Nós olhamos a nível histórico, se olhamos para a história, o ser humano sempre foi um imigrante. Desde Adão e Eva, eles estavam no paraíso e desceram aqui para a Terra. Portanto, eles também são extraterrestres que vieram lá de cima e chegaram aqui para a Terra e migraram para o planeta Terra. E então, nós sempre fomos imigrantes, ou seja, desde Moisés e a travessia, o Mar Vermelho para uma nova terra, também foram imigrantes. E quando olhamos para o Islão em si, o nosso calendário islâmico, que chama-se Hégira, significa imigração também. Ou seja, o nosso ano zero começa quando os muçulmanos imigraram de Meca para Medina. É aí que começa o ano zero do Islão. Portanto, já está há 1445 anos atrás. E depois, quando imigram para Medina, o profeta ensina como acomodar, mas ao mesmo tempo também ensina como um imigrante adaptar. Portanto, ele ensina as duas coisas. Ele ensina ao povo de Medina para dar uma parte de si para ajudar o seu irmão. Ele faz aquilo que nós chamamos, ele cria uma irmandade entre um imigrante e um residente. E eles levaram isso mesmo à letra. Ou seja, havia dois homens que se juntavam-se e diziam, perdi dois, nós somos irmãos, o que é meu é para ti metade. E assim começavam a sua vida. Mas ao mesmo tempo também ensinavam ao imigrante, porque ele próprio também foi um imigrante, ele era de Meca, como adaptar-se à cultura do país onde ele vai. E é importante isso. Naturalmente, aprender português é importante, porque para ele poder comunicar-se, mas eu muitas vezes vejo que muitos que vêm para aqui ficam alguma temporada e vão-se embora, também não ficam cá muito tempo. Mas o mais importante é para um imigrante, quando chega a um país, perceber a cultura. Porque há coisas que para nós é banal, para eles não é. E há coisa que para eles é banal e para nós não é. Portanto, há aqui coisas que causam uma certa confusão. E é importante eles perceberem como é que o país funciona. Como é que, mais do que o país, como é que as pessoas efetivamente funcionam. E ele tem que saber se integrar. Ele tem que saber integrar. Depois, a partir daí, naturalmente, a linguagem é importante, a documentação também. Apanhar um trabalho é altamente importante, porque a comunidade não tem dinheiro para dar toda a hora. Nós não temos um sistema de subsídio de bónus. Não conseguimos dar autossuficiente. Exato, quer dizer, não dá. Nós vamos ajudando as pessoas a entrarem no sistema, mas chega uma altura que ele tem que ser independente e ele tem que começar a funcionar sozinho. Então, a religião dá esses guidelines, ensina esses guidelines de como é que realmente devemos nós acolher, até que ponto é que devemos acolher e como é que devemos acolher, e como é que eles também devem se integrar. Se houver um casamento como deve ser, as coisas funcionam e ganhamos aqui mais um cidadão. Às vezes o que acontece é que não há esse apoio e depois também eles querem mais do que realmente nós não conseguimos dar, ou às vezes nós não temos capacidade para dar, ou se calhar não fizemos o trabalho como deve ser, e essas situações depois às vezes acabam por ficar mal. No fim, conforme expliquei, meus avós quando chegaram aqui em Portugal nos anos 70 também foram imigrantes. Também tiveram que se adequar, também tiveram que se adaptar. A vida é isso mesmo, e amanhã naturalmente vai ser outra situação. Obrigada. Já Paulo Coelho dizia-nos que a fé muitas vezes abre portas onde a diferença podia erguer muros, criando pontes entre culturas e almas. Pastor Mateus, quais são os principais desafios que a Igreja da Lagoinha enfrenta quando acolhe migrantes? Principalmente para nós, que temos a língua parecida ao português. Já não há essa questão de aprender. Já não temos essa questão do aprendizado da língua portuguesa. Mas o que mais nos desafia é que as pessoas saem dos países sem uma informação básica sobre o país que ele deseja permanecer. Ele vem e chega sem informação, e o primeiro passo que nós precisamos aprender
é que essas pessoas estão quase que perdidas, Sim. sem lugar, sem apoio básico, mas também sem informação. Então, a pessoa que sair do seu país, ele precisa ter um mínimo de informação. Então, o primeiro desafio que nós temos é passar para essa pessoa todas as informações necessárias para que ele possa permanecer e alcançar os seus objetivos no país. A informação cultural, informação religiosa, informação legal sobre as leis, tudo isso é importante, é um desafio. E acha que esse processo tem se tornado cada vez mais fácil ou à medida que o tempo vai passando nem sempre há essa integração com esse conhecimento já prévio também das restantes pessoas da comunidade? Sim, nós percebemos que por mais que nós estamos vivendo no tempo da informática, Sim. com acesso à internet, com toda a informação, as pessoas ainda chegam simplesmente impulsionadas por um sonho, impulsionadas por uma vontade, um desejo. E esse desejo, às vezes, é maior do que a sua consciência de buscar a informação para permanecer naquele país. Então, isso é um desafio. Mas quando a pessoa chega, nós como igreja, nós como recebedores dessas pessoas, nós passamos o primeiro passo, é passar para eles todas as informações necessárias para que eles possam permanecer e conciliar com os seus desejos, seus projetos, os seus sonhos. Obrigada. Mohamed, que oportunidades é que surgem quando as comunidades religiosas e os migrantes de diferentes origens convivem no mesmo espaço? Bem, naturalmente que sempre que nós acolhemos alguém, há um enriquecimento que se verifica imediatamente, porque aquela pessoa tem algo a nos dar a nós e nós temos algo a dar a essa pessoa. Há um convívio de experiências, há um intercâmbio de culturas, de sabedoria, de informação, e há sempre algo que se pode acrescentar dentro da comunidade, até porque quando a pessoa vem, portanto, ao templo, à mesquita, procurar acompanhamento espiritual, que naturalmente que essa é a fonte primária de acompanhamento que nós podemos dar, esse apoio que a pessoa necessita, é dentro desse apoio espiritual que nós tentamos que a pessoa consiga integrar-se na nossa sociedade, na nossa comunidade, que perceba naturalmente as regras, as condutas e a moral que deve prevalecer dentro da nossa mesquita, da nossa sociedade, do nosso país, de uma forma geral. E muitas vezes vemos que há imensos casos de sucesso de pessoas que, quando chegaram, foram naturalmente confrontadas com um choque cultural. Isso é são realidades muitas vezes diferentes. Porque as mentalidades que eles têm são diferentes das mentalidades que se desenvolveram aqui. Mas vemos casos de pessoas que, com o passar dos anos, não só conseguem empregar-se com bastante sucesso, e esse esforço da empregabilidade é muito importante, porque normalmente através do emprego que a pessoa vai conseguir legalizar-se, e nesse sentido isso é algo que é bastante crucial. Mas vemos que não só a pessoa adapta-se aos costumes da nossa comunidade, da nossa sociedade, como consegue contribuir com aquilo que ele sabe melhor, e qualquer experiência de intercâmbio enriquece ambas as partes porque é bilateral. Pastor Mateus, relativamente aqui à Igreja da Lagoinha, e como é que a própria comunidade que já se encontra cá em Portugal, que já faz parte da comunidade da Lagoinha, vê e como é que encara também estas pessoas que chegam? Olha, nós, como igreja, nós entendemos que as pessoas têm sonhos, têm desejos. Então, nós percebemos que essas pessoas saem dos seus países para realizar um sonho. Então, todos nós buscamos um sonho. Por mais que nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Mas nós temos desejo em todas as áreas, tanto na área do corpo, como da mente, das emoções e o espiritual também. E as pessoas chegam na nossa igreja e nós orientamos que elas possam buscar essa fonte de equilíbrio em Deus. E quando o próprio Senhor Jesus ele reúne os seus discípulos, ele fala: "Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, em toda a Judéia." Então, o próprio Jesus ele nos ensinou a ir, mas também entender que nós precisamos receber as pessoas. E nós recebemos com muito amor, com muito carinho, e orientamos as pessoas a buscar, de uma forma legal, de uma forma ética, todos os seus desejos. Isso é muito importante. Nós recebemos e abraçamos essas pessoas com muito amor, mas também orientamos as pessoas a fazer o que é correto.
dentro do aspecto legal, ético, mas também espiritual. Isso é muito importante para que a pessoa possa ser acolhida, mas também possa entender que existe da parte dela uma necessidade. Ela precisa dar um passo. E às vezes o que a gente depara é que as pessoas esperam que as instituições religiosas Tem espaço por elas. dê os passos por elas. E nós falamos, não, aqui nós vamos te orientar a caminhar. Se for necessário, nós vamos te ensinar a andar. Mas quem precisa aprender é a pessoa que chega. Isso é muito importante. Pegando aqui nestas palavras do pastor Mateus, Sheikh Zabir, o facto de a comunidade já ter experiência do que é necessário para a integração também, por um lado, acaba por facilitar esse próprio processo, porque há passos que não vão precisar de ser dados, que podem ser ultrapassados, porque já houve essa experiência e tornar ainda mais fácil esse processo, não é? Claro, o que falta aqui, portanto, nós normalmente quando olhamos para esta vaga nova de imigrantes que estamos a receber, levanta-se, nós estamos a ver na era da informática, e estamos a ver na era da informação, e estamos a ver numa era em que nós queremos tudo rápido, as coisas têm que estar todas resolvidas. Ao primeiro problema levanta-se logo várias questões, e à primeira vitória também levanta-se uma euforia enorme. Na realidade, há duas coisas que são muito importantes. Primeiro, há que haver formação. Formação do imigrante, mas também de formação de quem está a receber. Porque quem está a receber também tem que aprender os limites e como realmente integrar alguém que vem de fora. Da mesma forma, também a pessoa que está a vir também tem que também aprender e tem que ter informação de onde é que ela está a vir. E a segunda coisa muito importante é tempo. Porque nós não podemos esperar que uma pessoa que vem do Paquistão, que vem da Índia, que em uma semana fica portuguesa. É que não dá mesmo fazer isso. E que já sabe as regras e que já consiga fazer. Não, isto leva o seu tempo. E este seu tempo é quando é dado, da mesma forma como nós, quando chegámos de Moçambique para Portugal, tivemos o nosso. Tudo bem que era mais fácil, porque Lourenço Marques era Portugal também na altura, então já era bastante mais fácil. Mas houve uma série de coisas novas que nós encontramos em Lisboa que não havia em Maputo, não havia. Então, no fundo, teve o seu tempo de integração, escola, trabalhar, ver como é que realmente o país funciona nas férias, no Natal, na Páscoa, e perceber isso, e depois indo realmente melhorando onde é preciso melhorar. Isso só vem com o tempo. O que está-se a fazer é está-se a pegar nesta gente e dizer, eles não se integram, mas eles vieram agora, vieram há não é dado esse tempo também. Eles precisam de tempo. Agora, também, e ao mesmo tempo ao contrário, eles querem que as coisas fiquem todas resolvidas. Também não dá. Mas nós pensámos que isto é a Europa, as coisas iam ficar todas Não é. Isto leva o seu tempo. Vocês estão a ver uma série de pessoas que está cá há 10, 15, 20 anos, já hoje estão estabelecidas, mas o início dessas pessoas também foi difícil. Isto é como você quando vê um médico, quer ser um médico, mas o início do médico também foi difícil. Teve que sofrer, teve que sacrificar. Portanto, há que ter formação e há que ter tempo. E o certo é que de ambos os lados, os que são contra a imigração não querem dar tempo e não querem dar formação, e os que são pró também querem as coisas todas resolvidas já. Não conseguem. Isso é um drama que nós sempre temos, sempre quando há uma grande vaga. Isto não é a primeira vaga que recebemos. Já tivemos uma vaga nos anos 90, quando veio muita gente do Paquistão, imigrantes, homens que vieram cá trabalhar, depois quando vieram para também em 2004, quando houve o europeu, e houve muita gente que veio de fora para trabalhar e fizeram a sua vida, integraram-se, outros trouxeram família, outros foram para lá. Isto também vai ser a mesma coisa. Portanto, há aqui um bocadinho de querer fazer as coisas apressadamente, fruto daquilo que vemos na televisão, que a gente quer tudo rápido, mas tem que se dar o seu tempo. Tem que se mesmo dar o seu tempo. E no Ramat, muitas vezes também isto acontece porque algum conhecido, um amigo, também deu um feedback de uma situação que nem sempre é mais realista, pode ter corrido muito bem, mas nem sempre é realmente aquilo que se concretiza na realidade. Não? É verdade, o passo-a-palavra, nesse caso, é muito importante. E as experiências que nós temos tido demonstram efetivamente isso, que há uma expectativa que se cria. Sim. E essa expectativa é que muitas vezes move as pessoas a virem cá. O chamado sonho europeu, atualmente. E a verdade é que vamos ver um caso humano e um caso muito real.
Uma pessoa que, por exemplo, sai do Paquistão ou da Índia e vem à Europa e consegue cá chegar, essa pessoa cria expectativas nos seus familiares. Estamos a falar de pessoas que lá na sua terra vivem, a generalidade delas, num nível de pobreza muito extremo. E quando um pai ou uma mãe vê um filho a ir em direção à Europa, tem expectativas que ele vai conseguir fazer algo, ele vai conseguir ser bem sucedido, vai conseguir enviar dinheiro para nós e vai ser um, um grande homem ou uma grande mulher. E o que é que acontece? E a pessoa quando cá chega, a realidade é diferente. Sim. Eles percebem que a vida não é tão fácil, é preciso trabalhar muitas horas e a verdade é que os imigrantes trabalham muito mais horas em média do que uma pessoa portanto, cidadão local em Portugal, porque Sim. eles precisam desse trabalho, naturalmente, e porque são eles que preenchem aqueles postos de trabalho que estão por preencher. Nós vemos que isto é provado em grande parte das estatísticas económicas no nosso país, que a maior parte dos empregos no setor da hotelaria, no setor da restauração e do turismo, que são os empregos onde a mão de obra é mais intensiva, são maioritariamente preenchidos por imigrantes e isso acontece cada vez mais ano após ano. E quando eles percebem que é preciso efetivamente trabalhar imenso e que vão ter que pagar imenso por um quarto, não por uma casa, e depois há uma especulação enorme também nesse mercado imobiliário e há um aproveitamento destas pessoas, naturalmente, vemos que eles percebem que não é tão fácil. E quando eles são confrontados com a família está à espera que eu tenha uma casa, um carro, um emprego decente, mas às vezes, muitas vezes não é essa a realidade. Só que há um estigma que a pessoa tem que manter e muitas vezes passa imagens falsas aos seus familiares. Mas não traduzem essa realidade que estão a viver. Essa realidade. E isso engana muitos outros que, por causa daquele caso falso de sucesso, veem que eu também quero mandar o meu filho, eu também quero mandar o meu familiar à Europa ou para Portugal em específico, e quando cá vêm que a realidade é bastante mais diferente. Mas isto é um problema que é macroeconómico e não é apenas religioso. A religião dá esta fonte de consolo e uma fonte de apoio e de integração na comunidade, mas a verdade é que a própria economia precisa muito destas pessoas e é por isso que elas continuam naturalmente a chegar. É preciso garantir que há um respeito em todos os lados, não só de quem recebe, mas também de quem naturalmente chega. E uma coisa que eu gosto muito de pelo menos fazer questão de dizer, é que há muita desinformação em relação a estas situações. E, infelizmente há alas da nossa esfera política que aproveitam-se disso e que tentam desinformar e captar mais as faixas da nossa sociedade que são sensíveis a isso, para culpabilizar os imigrantes por todos os males da nossa sociedade que acontecem, mas para isso é preciso nós olharmos um bocadinho para as estatísticas e, por exemplo, o relatório anual da segurança interna que saiu este mês prova que os crimes relacionados com os imigrantes são cada vez menos e que nem sequer representam metade, muito menos de metade daquilo que acontece. Mas há um aproveitamento político grande nesse sentido e isso pode, infelizmente, criar mais condições para haver extremismo e radicalização, não nos imigrantes, mas principalmente nas pessoas que se deixam levar por estas informações. E é preciso ter cuidado com isso. Nós queremos que nós tenhamos uma sociedade onde haja um convívio saudável, onde haja um acolhimento humano, é preciso não cair na desinformação, porque há muitas pessoas que se aproveitam desse fenómeno. Sim. Agora, para terminar, uma última pergunta. Pastor Mateus, de que forma é que as comunidades religiosas podem equilibrar a preservação das suas tradições com respeito pelas diferenças culturais dos migrantes? Sim, eu entendo que a cada momento que se passa, a cada fase cultural, nós temos desafios temporais. E no momento nós temos um desafio que as instituições religiosas, isso acontece muito conosco, a Igreja Lagoinha, é que nós temos o foco em levar as pessoas a se aproximar de Deus. Mas para que isso aconteça, existe uma necessidade humana, ou política, ou social muito grande, das pessoas se sentirem acolhidas não apenas na esfera espiritual, mas também cultural e social. E com isso, a igreja precisa, a instituição precisa ter não apenas os olhos na esfera espiritual, mas também ter uma parte, um olhar muito significativo para acompanhar essa necessidade social. Porque quando o imigrante chega, o estrangeiro chega, ele precisa ser acolhido, mas também orientado.
Se a instituição tem um foco apenas no espiritual, ela não vai conseguir suprir essa necessidade que, no momento, aquele imigrante, aquela pessoa precisa, que é a área social. Então, o grande desafio é a igreja, ela ser não apenas existir na sociedade, mas fazer parte daquela sociedade, daquela comunidade, daquele meio que ela está estabelecida. Isso é um desafio para nós. Estar haver esse equilíbrio, não é? Equilíbrio entre o espiritual, o social, o emocional, para que a gente possa conseguir dar esse suporte a essa pessoa necessitada, que é o nosso objetivo: abençoar, ajudar, acompanhar, assessorar as pessoas. Sheikh Zabir, partilha da mesma opinião que o pastor Sim, Mateus? penso que sim. Quando nós olhamos para a origem de onde eles vêm de países como a Índia, o Paquistão, o Bangladesh e tudo mais. São países onde as pessoas vivem muito em comunidade e em família. E há muito aquilo que a gente chama primos. Eles vivem todos juntos uns com os outros. E no minuto em que um indivíduo de uma família vai, automaticamente a outra família também quer enviar. E essas conversas depois são veiculadas por todo lado. E há uma expectativa que é criada para ele, mas há uma expectativa que é criada pela própria família, que gasta muito dinheiro para trazê-lo até aqui. Faz esse investimento. É muito caro. E eles vendem terrenos, vendem casas para poderem efetivamente chegar cá. E a ideia é que quando eles chegam cá, naturalmente eles possam ganhar dinheiro para mandar para trás, para depois reerguer outra vez o terreno ou a casa que eles venderam. Então, há um investimento muito grande que é feito. As coisas estiveram a correr muito bem, podemos dizer, qual é a diferença atual que nós notamos hoje? Nós notamos hoje que o grande problema que os imigrantes têm é na parte do alojamento, é a parte da habitação. É ali que os problemas estão a acontecer. Porque, tirando esse caso, todos que cá vieram para Portugal, e eu te falo de muita gente, quando nós vamos para a Inglaterra, encontramos zonas de Inglaterra densamente habitadas por pessoas que viveram cá. Uma vez em Londres, encontrei com um irmão que disse: olha, tu sabes que aquela gente toda que vivia no Martim Moniz, do Bangladesh, nós temos uma mesquita praticamente só com esta gente. Forma uma própria comunidade também. Ou seja, uma comunidade que se formou cá, no Martim Moniz, seguiu mais tarde para Londres ou para outro, e hoje ainda estão juntos. E eles lembram-se de Portugal e gostam de Portugal. Eles não tiveram esse problema da habitação. O que está a acontecer hoje em dia é que esta gente não tem para onde dormir e paga rios de dinheiro para poder alugar um quarto. Isto é que é o stress. E é aqui que nós chega a uma altura que não temos como ajudar. Porque, de resto, para arranjar trabalho, arranja-se, eles trabalham. Não vamos olhar para todos. Quer dizer, se não fosse o problema da habitação, isto era uma gaiola dourada deles. Porque o que eles ganham cá é muito bom. O problema é a habitação que não ajuda. E eles ficavam cá e trabalhavam cá e criavam família, chamavam família e mais tarde, se calhar, voltavam para casa ou não. Mas a parte da habitação é muito complicada. E depois estamos a viver um espectro de... há uma tentativa de diabolizá-los. Que é populista, não é? O populismo. Agora estamos a ver a parte das eleições, se vai levantar outra vez a mesma coisa. Onde se vai diabolizá-los. E o que a comunidade tenta fazer é acalmar-nos. Porque esta gente veio cá para viver uma vida nova, para procurar uma vida nova. Nós não queremos é que haja aqui violência. Porque quando realmente se ataca muito uma pessoa, ele acaba por reagir mal. E isto é muito mal. Porque então o nosso cuidado é tentar falar com eles, independentemente de serem muçulmanos ou não. Temos uma comunidade de Sikh também muito grande, a crescer também aqui em Portugal. E a ideia é trocar ideias para manter realmente a calma entre as pessoas e dar aquela a esperança que as coisas, se Deus quiser, vão acabar por melhorar, falando com as autoridades locais, explicando que há aqui problemas, temos aqui pessoas que não têm para onde dormir, não têm para onde... A parte do comer conseguimos resolver mais ou menos, mas a parte do dormir é mais complicado, porque como deve calcular, nós não podemos deixar as pessoas dormir na mesquita. A mesquita é um local público, não é um local para dormir, e então não se pode pôr lá, que não é uma pensão. Então há esse contexto, e aqui as religiões têm uma parte muito forte de amparar e consolar e dar esperança. Mas é só isso, porque de resto as religiões não vivem não vivem do petróleo, não têm dinheiro para dar a todos, mas é uma parte muito importante a religião e a espiritualidade, porque é o mais próximo que eles têm da terra deles. Ou seja,
figura de um sheik, a figura de um padre, de um pároco. Eles precisam de ver isso para sentir-se um bocadinho, efetivamente. Sim, diminuir essa distância. Diminuir essa distância. Obrigada a todos por terem estado presentes. Vamos Prazer. assim ao fim deste episódio. Obrigado, Sheikh Zabir, Pastor Mateus, Mohamed. Para quem está desse lado, obrigado por terem estado connosco. Até o próximo episódio.